Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui na segunda aula do nosso curso e vamos falar hoje um pouco sobre o diagnóstico no TEA. Então, para começar, antes de falarmos especificamente do diagnóstico, eu pensei em trazer alguns dados relevantes que estão relacionados a essa temática. Primeiro, de acordo com o CDC, lá em 2017, eles apontam a incidência nos Estados Unidos de um caso para cada 68 nascimentos. Ou seja, quando a gente fala de incidência, estamos falando de casos novos. Então, para cada 68 nascimentos, uma dessas crianças é autista. Em um estudo feito entre gêmeos idênticos, apontam que se um deles apresenta TEA, então se um deles é autista, a probabilidade de o outro também apresentar é entre 36% e 95%. Entre gêmeos não idênticos, essa probabilidade é de 0 a 31%. Então, se nós temos gêmeos idênticos, a probabilidade é maior dos dois apresentarem autismo do que de gêmeos não idênticos. E quem for atender, quem trabalha com essa demanda, já pode ter visto casos de gêmeos idênticos que ambos são autistas e gêmeos não idênticos em que só um deles até, assim como o contrário. Então, uma outra coisa que muitos apontam é que geralmente tem mais casos de meninos autistas do que meninas. E aí, às vezes, aparece um casal de gêmeos em que a menina é autista e o menino não é autista. Então, a gente encontra esses estudos com esses dados que são relevantes para a gente levar em consideração, mas sempre lembrando que não é uma regra. Então, todos os gêmeos idênticos vão ser autistas, os dois gêmeos vão ser autistas, assim como gêmeos não idênticos. Até porque isso aqui aponta a probabilidade, então não é uma certeza, é a probabilidade que aumenta. Pais que têm um filho com TEA apresentam 2 a 18% de probabilidade de terem outro filho também autista. Então, esse tipo de resultado, às vezes, os próprios pais perguntam se existem chances de, após o primeiro filho ser autista, de ter um outro filho que também é autista. E é bom vocês terem essa noção do que as pesquisas apontam, para quando os pais fizerem essas perguntas, vocês terem uma noção de como responder baseado nos dados, e não no que a gente acha, no que é o que é a nossa opinião, e sim baseados em resultados científicos. A idade parental avançada oferece maior risco de desenvolvimento do transtorno, então pais com idades mais avançadas têm maior probabilidade de maior risco de ter uma criança autista. Crianças que nascem prematuramente ou com baixo peso apresentam risco de terem o transtorno do espectro autista. Tem maior incidência em meninos do que em meninas, então uma média de 4,2 meninos para cada menina. Idade média para detecção ao redor de 3 anos, e isso assim, caso seja feita essa avaliação e essa intervenção precoce, que é o mais ideal. Então, a idade média acaba sendo de 3 anos, porém, nós temos estudos e até instrumentos para ajudarem na detecção, na identificação desse diagnóstico em crianças bem menores, então em torno dos 18 meses de idade. Então, esses autores sugerem que o diagnóstico ele já vai poder ser bem estabelecido, ele já vai poder ser feito de uma forma bem adequada e concreta ao redor dos 18 meses de idade. Com relação ao IBGE, pensando aqui no nosso contexto, o censo do IBGE de 2022 buscou levantar os números acerca do TEA, e aí existe a estimativa de cerca de 2 milhões de pessoas TEA no Brasil. Com relação aos estudos acerca do TEA, o primeiro estudo epidemiológico sobre autismo ocorreu em 1966, ou seja, estudos grandes, quantitativos, a gente já está vendo desde bastante tempo atrás, na Inglaterra, por Victor Lotter. E aí, a prevalência encontrada foi de 4,5 crianças autistas para cada 10 mil. Então, aqui quando a gente fala de prevalência, a gente está falando de números totais de diagnósticos e não de casos novos. E aí, desde então, a prevalência global de autismo aumentou aproximadamente 30 vezes. E pensando que esse estudo, ele é americano, ele é dos Estados Unidos, então
Não sabemos se esses dados vão se aplicar necessariamente ao Brasil. A gente precisa buscar por estudos feitos numa base populacional brasileira para a gente chegar nesse resultado aqui no nosso país. Existem algumas projeções que demonstram que até 2050 haverá um aumento de 42,7% em menores de 5 anos com TEA nos Estados Unidos, o que significa 76 mil crianças. E isso mostra que o autismo é muito mais comum do que se pensava anteriormente. Então, entra em relação com o que a gente conversou na última aula, de que o autismo ele não está presente na nossa sociedade só de alguns anos para cá. A gente já viu aqui que tiveram estudos grandes que fizeram um levantamento da prevalência. Já lá em 1966, a gente viu que o termo já é utilizado, essas crianças já estavam sendo estudadas, apesar que com outras denominações, com outros diagnósticos, já lá muito tempo atrás. O ponto é que a gente encontra cada vez mais uma ideia de que os casos de autismo estão aumentando porque estão tendo casos novos. Mas muitos estudos vão mostrar que não necessariamente é isso que está acontecendo. A gente tem uma prevalência maior, mas não necessariamente são casos novos. Nós temos muitos adultos buscando pelo diagnóstico de autismo. Então, tentando descobrir se eles são pessoas autistas, porque eles sentem que podem ter esse transtorno do desenvolvimento e buscam pelo diagnóstico. Isso faz com que os casos aumentem. E, além disso, nós temos muito mais informação, muito mais acesso a essa informação e estão sendo muito mais divulgado e propagado de forma natural e não com essa ideia de que é algo ruim, de que é uma doença, de que a gente tem que temer falar sobre o TEA. E isso faz com que a busca das pessoas por informações e por diagnóstico também aumente. E ressaltam-se algumas dificuldades operacionais nas pesquisas sobre essa temática, principalmente para quantificar novos casos, então para descobrir a incidência. Assim, a maioria das pesquisas buscam medir o número total, ou seja, a prevalência. E nesse ponto onde a gente entra, que não necessariamente porque a prevalência está aumentando, está sendo alta, quer dizer que nós temos casos novos ou que estão nascendo mais crianças autistas, assim que esse diagnóstico está se aprimorando. A associação que se tinha entre autismo e retardo mental também está sendo muito bem mais estudado e aprimorado. Então, primeiro que não se utiliza mais esse termo, pois eu até coloquei entre aspas, esse termo retardo mental. Nós estamos falando sobre deficiência intelectual e a gente tem hoje muito mais estudos que estudam a associação entre o TEA e a deficiência intelectual, assim como a gente viu até na definição do CID, a nova definição que entrou em vigor em 2022, ela leva em consideração essa associação com a deficiência intelectual aparecendo ou não como uma comorbidade ao transtorno do espectro autista. Então, mas esse aspecto, a gente está vendo um aprimoramento nos estudos, mas ele ainda é uma dificuldade para as pesquisas, porque é preciso ter um bom critério diagnóstico, então a gente tem que conseguir saber diferenciar quais são as crianças que têm um transtorno do espectro autista com um rebaixamento cognitivo, com uma deficiência intelectual, e quais crianças têm a deficiência intelectual sem o transtorno do espectro autista. Isso acaba dificultando na hora da gente fazer os levantamentos na pesquisa. Assim como o método escolhido para o estudo, então, dependendo do método escolhido para estudo e qual que são os objetivos desse estudo, isso dificulta para a realização das pesquisas, para a gente chegar em dados que estejam mais concretos e baseados na realidade. E pouca documentação de dados é um outro aspecto que dificulta a operacionalização das pesquisas acerca do autismo, principalmente no Brasil. Então, a maior parte dos estudos que a gente tem, e até aqui para essa aula aparece como exemplo, são estudos dos Estados Unidos e da Europa. Isso indica o quê? Que nós devemos continuar pesquisando essa temática e produzindo mais achados, mais estudos sobre o transtorno do espectro autista, principalmente sobre a incidência e a prevalência.
Dessa forma, como eu falei, esse aumento da prevalência não necessariamente significa realmente que a incidência geral de autismo esteja aumentando. O que a gente tem é uma gama de mudanças que contribuem para uma nova, uma diferente percepção acerca do transtorno. Então, essas mudanças de valores são relacionadas a uma combinação de fatores. Mudanças conceituais na definição do TEA, como a gente viu, temos mudanças recentes aí no DSM e no CID que mudam a classificação do TEA. O diagnóstico precoce, então nós temos uma ênfase muito maior na importância do diagnóstico precoce, e isso acaba fazendo com que as crianças cada vez mais novas recebam diagnóstico, mas isso não quer dizer que é porque as crianças de 0 a 3 anos estão nascendo mais crianças com TEA, autistas, e sim que agora nós estamos dando uma ênfase maior para esse período da primeira infância, de 0 a 3 anos, para a realização do diagnóstico, que talvez não estivesse acontecendo tanto há uns 10, 20 anos atrás, em que o tempo de diagnóstico era maior. Estudos mais aprofundados sobre o TEA, então como estamos tendo estudos mais aprofundados, o olhar, o destaque sobre essa temática é bem maior, isso também faz com que a mudança que a gente tem no conceito de TEA seja revista. Maior disponibilidade de serviços específicos e melhoria nas avaliações. Então, nós temos muito mais serviços especializados para atender essa demanda, bem como nós temos muito mais material de avaliação. Então, testes, inventários, para rastreio, para diagnóstico e até mesmo para intervenção. E uma maior sensibilização do público, assim como nós já conversamos sobre isso, como eu falei. Estamos falando mais sobre o TEA de uma forma mais naturalizada, e isso faz com que as pessoas tenham mais informação sobre o transtorno do espectro autista, busquem por diagnóstico, busquem por avaliação, e isso tanto para suas crianças pequenas quanto para si próprias. Então, como eu falei, muitos adultos estão recebendo o diagnóstico porque eles estão se informando, estão se identificando com o que eles leem, com o que eles encontram de informação, e aí buscam pela avaliação para verificar, para comprovar ou não de que suas suspeitas estavam corretas. E aí vamos falar um pouco mais agora sobre o diagnóstico do transtorno do espectro autista. Lembrando que o TEA ele é considerado uma síndrome comportamental com etiologias múltiplas em consequência de um distúrbio do desenvolvimento. Não é considerado uma doença e não é considerada algo que foi uma doença, um transtorno que aconteceu porque a mãe e o pai não deu amor, não deu carinho ou não deu atenção para essa criança. De acordo com o DSM-5, na avaliação do diagnóstico do TEA, são considerados 2 tipos de especificadores, então as características clínicas individuais e sintomas pertinentes do quadro. Como a gente está falando de um transtorno do espectro autista, então eu vou ficar sempre repetindo esse termo. A questão do espectro não vai ser apenas levada em consideração os sintomas pertinentes ao quadro, então aqueles que são os critérios diagnósticos, mas também características clínicas individuais daquela criança. Porque cada caso vai ser um caso, cada criança vai ser diferente, e isso favorece um diagnóstico diferencial. Então, alguns adendos a serem feitos com relação a esse diagnóstico, essa avaliação pelo DSM-5, a gente precisa levar em consideração se é com ou sem comprometimento intelectual concomitante, com ou sem comprometimento da linguagem, associado a alguma condição médica genética conhecida ou fator ambiental. E além disso, é preciso descrever os sintomas autísticos, no qual devem ser considerados idade dos primeiros sintomas, existência ou não de perda de habilidades estabelecidas e a gravidade. Lembrando que no DSM-5 a gente ainda fala sobre a gravidade. Então, alguns casos do transtorno do espectro autista, nós observamos a partir do relato dos pais, quando eles chegam até nós, em que a criança apresentou um desenvolvimento típico até por volta dos 2 anos, e depois foi como se ela começasse a regredir e perdesse habilidades que ela já tinha adquirido. Isso é levado em consideração, é preciso destacar e conversar
quando a gente fala do diagnóstico, que está aqui relacionada com a existência ou não de perda de habilidades estabelecidas. Então, existe, e aí quando as pessoas buscam informações mais baseadas na neurociências, existem algumas podas neurais que a criança passa ao longo do seu desenvolvimento, que é basicamente eu acho que eu vou usar esse termo bem levianamente, mas só para a gente ter uma noção. É como se fosse uma limpeza dos neurônios que o cérebro faz para manter, como é um crescimento muito elevado nessa primeira infância, ele faz algumas limpezas para que permaneçam aqueles neurônios que estão sendo realmente utilizados, estão sendo importantes para o desenvolvimento da criança. E em algumas vezes, as crianças com transtorno do espectro autista, podemos observar que teve como se fosse uma eliminação dessas habilidades que ela já tinha adquirido por causa da poda neural. Essa é uma explicação mais rasa e superficial, só para a gente entender porque ele coloca essa questão da perda de habilidades estabelecidas. Mas eu sugiro que quem tiver interesse, busque sobre esse aspecto da neurociência para o transtorno do espectro autista, porque vai ser bem relevante e ajuda a entender muita coisa. Então, vamos falar mais sobre o que o DSM-5 estabelece como o critério diagnóstico. Então, a gente já viu como que ele define os aspectos, naqueles 3 primeiros aspectos, o ABC, que a gente viu na última aula, mas aqui ele está mais aprofundado, então a gente vai dar uma olhada melhor. Então, com relação às dificuldades na comunicação social e na interação social, em múltiplos contextos, conforme manifestado pelo que se segue atualmente ou por história prévia. Então, a gente vai levar em consideração não só o atual, mas também a história prévia relatada pelos pais. Então, déficit na reciprocidade socioemocional, variando a abordagem social, dificuldade para estabelecer uma conversa, compartilhamento reduzido de interesse, emoções ou afeto, dificuldade de iniciar ou responder às interações sociais. Dificuldade aí nos comportamentos comunicativos não verbais, que são utilizados para interação social. Então, o que a gente falou lá na última aula, por exemplo, de identificar as pistas não verbais que a outra pessoa fala, de como ela tá, de que a outra pessoa dá, de como ela está se sentindo, se ela achou legal ou não aquilo que a gente fez. Variando, por exemplo, da comunicação verbal e não verbal, pouco integrada à normalidade no contato visual e linguagem corporal, ou déficit na compreensão e uso de gestos, ausência total de expressões faciais e comunicação não verbal. Então, aquela característica da criança que parece apática, que não se expressa, não demonstra interesse, a sua fisionomia não costuma variar muito, ela não entende o que a outra pessoa está querendo dizer para ela, ela não consegue fazer um contato visual funcional e adequado, a linguagem corporal dela não condiz com aquilo que a gente espera e assim por diante. E ainda relacionada a essa questão da comunicação social, déficit para desenvolver, manter e compreender relacionamentos, variando, por exemplo, na dificuldade de ajustar o comportamento para se adequar a um contexto social, a dificuldade em compartilhar brincadeiras imaginativas ou fazer amigos e ausência de interesse por pares. Então, dentro aqui desse item A, que está relacionado à comunicação social e interação social, a gente pode encontrar essas características. Agora, com relação aos padrões restritos e repetitivos de comportamento, destaca que pelo menos 2 dos ressaltados, seja no contexto atual ou na história de vida dessa criança, dessa pessoa. Então, os movimentos motores, uso de objetos ou fala estereotipados ou repetitivos. Então, por exemplo, além dos movimentos que a gente já falou de estereotipia do flapping, de se balançar, do girar, tem também alinhar brinquedos, girar objetos, sempre brincar empilhando os blocos ou colocando em ordem, ou pega o objeto, o carrinho, isso às vezes é mais comum da gente ver. Pega o carrinho e fica girando a rodinha. Além de ecolalia e frases idiosincráticas. Então, a ecolalia também é outra que a gente costuma ver e costuma associar
muito mais ativamente ao TEA, que é as frases, as palavras repetitivas, os sons repetitivos. Então, quando você fala alguma coisa e a criança repete, ou quando ela escuta uma palavra e fica repetindo essa palavra. Insistência nas mesmas coisas, adesão inflexível a rotinas, padrões ritualizados de comportamento verbal ou não verbal. Por exemplo, sofrimento extremo em relação a pequenas mudanças, dificuldade com transições, padrões rígidos de pensamento, rituais de saudação, necessidade de fazer o mesmo caminho ou ingerir os mesmos alimentos diariamente. Também que a gente já deu uma abordada na última aula, aquela criança que tem muita dificuldade quando tem alguma mudança na sua rotina. E aí pode ser desde ela se sentir insatisfeita, dela reclamar, dela não gostar, dela se recusar a fazer algo ou ir a algum lugar, até uma desregulação sensorial realmente muito grande em que essa criança se joga no chão, chora, grita, porque ela realmente perde o controle e não consegue lidar com o efeito dessas mudanças para ela. Interesses fixos e altamente restritos que são anormais em intensidade ou foco. Então, por exemplo, se apega muito a um objeto, se concentra muito em um objeto e reage de forma muito intensa quando ele é separado desse objeto. Só tem um interesse, uma temática de interesse, e tudo que ele faz, fala e assiste é sobre essa temática, sendo que ele também se desregula, ele também entra em crise quando ele é direcionado para uma outra atividade, para um outro objeto, ou quando esse objeto de apego é retirado dele. Hiper ou hiporreatividade a estímulos sensoriais ou interesse em comum por aspectos sensoriais do ambiente. Então, por exemplo, uma criança que tem uma indiferença aparente a dor e temperatura. Então, a gente vê muito em momentos em que a criança está fazendo alguma atividade ou está se colocando em risco e acaba caindo, se machucando, e é como se ela não sentisse essa dor, ou como se ela sentisse muito pouco essa dor ou a temperatura. Reação contrária a sons, texturas específicas, a cheirar ou tocar objetos de forma excessiva, fascinação visual por luzes e movimentos. E aí aqui, como a gente está vendo, é hiper ou hiporreatividade. Então nós temos as crianças que gostam e gritam muito alto porque elas gostam do barulho muito alto, que ficam fascinadas com texturas específicas e ficam sempre mexendo, sempre buscando essa textura, ficam sempre buscando um estímulo sensorial. Então, por exemplo, balançar, pular. Assim como nós temos as crianças que reagem de uma forma muito aversiva a esses estímulos. Então, texturas específicas que elas não gostam, não conseguem sentir em contato com a pele, sons ou luzes em determinada intensidade que eles não conseguem suportar e reagem de uma forma que para a gente vai parecer muito extrema para aquela iluminação ou para aquele barulho. E aí, como a gente viu também na última aula, esses sintomas devem estar presentes precocemente no período do desenvolvimento, mas eles podem acabar se manifestando mais à frente, quando as demandas sociais forem maiores e aí essa criança estiver confrontada com novas coisas, com novos acontecimentos, e isso for difícil para ela lidar. E aqui a gente traz mais alguns adendos. Os sintomas causam prejuízos clinicamente significativos no funcionamento social, profissional ou em outras áreas importantes da vida do indivíduo. O que está relacionado muitas vezes com o fato desses sintomas aparecerem aqui nesse período que as demandas sociais excedem as capacidades limitadas, porque muitas vezes o diagnóstico, quando ele não é identificado precocemente, começam a surgir sintomas e características quando essa criança vai para a escola e começa a ter prejuízos na sua interação social com os coleguinhas, no desempenho acadêmico. Essas perturbações, agora o item E. Essas perturbações não são mais bem explicadas por deficiência intelectual, então entra na questão do que é uma das dificuldades nas pesquisas realizadas sobre essa temática. Então tem que ter essa distinção entre
o que é a deficiência intelectual. Então, se essa criança realmente ela não tem uma deficiência intelectual, e sim um transtorno do espectro autista. Então, não é explicado, esses critérios diagnósticos, eles não são explicados pelo DI ou pelo atraso global do desenvolvimento. A deficiência intelectual e o transtorno do espectro autistas podem ser comorbidades, então eles podem estar associados. E aí, para ser feito o diagnóstico da comorbidade no TEA e deficiência intelectual, a comunicação social deve estar abaixo do esperado para o nível geral do desenvolvimento, porque essa é uma característica, um critério diagnóstico do transtorno do espectro autista. Então, crianças que possuem deficiência intelectual, elas geralmente não possuem um prejuízo na comunicação social. E aí, uma nota que o DSM coloca: indivíduos com diagnóstico do DSM-4 bem estabelecidos de transtorno autista, transtorno Asperger ou transtorno global do desenvolvimento, sem outra especificação, devem receber agora o diagnóstico de transtorno do espectro autista. Porque lembrando que lá no DSM-4, o transtorno do espectro autista ainda não estava consolidado como um transtorno, como um diagnóstico único, ele estava dentro desses transtornos do desenvolvimento. Então, quem foi diagnosticado lá na época do DSM-4 pode ter recebido diagnóstico de transtorno de Asperger ou transtorno global do desenvolvimento, que são duas classificações que a gente não utiliza mais. Então, eles são considerados dentro do diagnóstico de transtorno do espectro autista. Opa, pronto. E aí, tem aqui eu trouxe uma tabela para a gente dar uma olhada de um protocolo geral que pode ser estabelecido para a realização do diagnóstico do transtorno do espectro autista. Lembrando que o diagnóstico, ele é clínico e multiprofissional. O ideal é que esse diagnóstico seja feito por uma equipe multiprofissional, por uma equipe com diferentes especialidades. Quanto mais estruturada e trabalhando em conjunto essa equipe tiver, melhor. Então, se for uma equipe inter ou transdisciplinar que trabalhe em conjunto para esse diagnóstico, melhor ainda. E aqui tem a sugestão de um protocolo que pode ser utilizado para fazer o diagnóstico. Então, o primeiro tópico é uma história cuidadosa com os antecedentes gestacionais, pré e pós-natais. Então, isso em qualquer coleta de dados, qualquer anamnese que a gente costuma realizar, a gente já sabe da importância de coletar não só a história do desenvolvimento da criança após o nascimento, mas também pegar esses antecedentes gestacionais. Estudo neuropsiquiátrico envolvendo aspectos de desenvolvimento, avaliação física, neurológica e psiquiátrica, testes auditivos, porque isso principalmente as fonos acabam pedindo e acabam ressaltando mais a importância, que muitas vezes tem que se descartar de que não tem uma dificuldade auditiva que justifica o porquê essa criança está tendo um atraso na aquisição da linguagem. Então, muitas vezes não, em alguns casos, a criança ela tem uma dificuldade na aquisição da linguagem, não porque ela tem um transtorno do espectro autista, como muitas vezes associamos, mas sim porque ela tem uma dificuldade auditiva e isso vai acabar interferindo, influenciando na aquisição da fala. Avaliação oftalmológica, estudo genético com análise cromossômica ou estudo de DNA, assim buscando verificar se não tem doenças genéticas, situações de síndrome genéticas associadas. Neuroimagem, então exames de neuroimagem, e aqui tem alguns exames. Isso aqui, muito provavelmente, quem estiver assistindo e for terapeuta da área da saúde não vai fazer esses pedidos, eles costumam ser feitos pelo médico especialista que está participando da avaliação. Geralmente, o médico acaba pedindo toda essa parte de exames e de testes, e a equipe terapêutica faz a aplicação de inventários, de testes e vê essa parte qualitativa da criança. Mais exames, então, e aí aqui tem a justificativa. Todos esses exames, eles estão para tentar identificar
outras síndromes, outros transtornos que possam tanto descartar o transtorno do espectro autista ou estarem associados. E aí lembramos que o transtorno do espectro autista ele não vai ser diagnosticado por causa de um exame de imagem ou de um teste de sangue ou algum exame médico. Então nós não vamos fazer um exame, pegar o resultado e no resultado está transtorno do espectro autista. Isso é bom de ressaltar para os pais, para explicar o porquê que existem tantos exames. Muitas vezes eles acham que pode aparecer algo de acordo com os exames, mas esses exames eles são para garantir de que o resultado da avaliação tenha levado em consideração todos os aspectos possíveis para fazer uma eliminação e chegar a um diagnóstico diferencial, a um diagnóstico mais correto. Então aqui temos os exames que podem ser solicitados. Testes específicos de metabolismo, outros exames laboratoriais, como exames endócrinos, de hipófise, hemograma, eletrólito, sorologia e, de novo, tudo isso aqui é solicitado pelo médico. Avaliações psicométricas, e aqui entra mais a nossa alçada como terapeutas. Então, avaliações do desenvolvimento motor, do desenvolvimento cognitivo, avaliar o desenvolvimento motor, linguagem, cognição, socialização e autocuidados. E aqui nós temos a sugestão do inventário Portas operacionalizado. Fazer também a avaliação de eficiência intelectual, e aqui nós temos o VISC e o VAIS. Esses testes são específicos da área da psicologia. E aí também a avaliação da sociabilidade, e aí ele sugere a escala adaptativa de Vineland, que são realmente instrumentos que nós temos mais conhecimento, nós temos mais acesso, porém existem outros que também vão nos ajudar a fazer essas avaliações. E essas 3 áreas são de fundamental importância para o estabelecimento do diagnóstico terapêutico com TEA. Então aqui um foco maior na avaliação do desenvolvimento motor cognitivo, do desenvolvimento da eficiência intelectual e da sociabilidade. Esse protocolo é pensando em uma equipe multidisciplinar. Então, vamos dar uma ênfase nisso. Por isso que nós temos o pedido de exames que somente um médico consegue pedir, junto com testes que são solicitados pelo psicólogo, que são solicitados pela equipe terapêutica. Porque a ideia é de que seja um diagnóstico realizado por uma equipe. Temos também a avaliação da personalidade, e aí aqui, dependendo da abordagem que você atenda, você pode não utilizar dessas avaliações. Então, por exemplo, o CAT, que é um teste de apercepção infantil, é um teste projetivo, então geralmente ele é mais familiarizado para pessoas que são da abordagem psicanalítica. Como a gente está aqui focando na análise do comportamento, provavelmente vocês não vão utilizar, dificilmente vocês vão utilizar esse tipo de teste. Mas é bom ter conhecimento de que existe dentro desse protocolo uma parte para avaliação da personalidade. Então, o teste de pirâmides coloridas de Pfister, o teste de Rorschach e outros instrumentos que ele sugere aqui. Em alguns casos, o diagnóstico ele é feito pela equipe multidisciplinar utilizando instrumentos específicos, e em outros os pais, os médicos encaminham para uma avaliação neuropsicológica, que tem aí uma gama muito maior, uma bateria muito maior de testes. Então vai depender do que foi solicitado pelo médico e para qual serviço, para qual programa que essa criança foi encaminhada. Então essa informação ela é importante para o estabelecimento de projetos terapêuticos, já que permite avaliação de prejuízos específicos em diferentes funções e para o estabelecimento de estratégias de atendimento clínico, bem como uma avaliação desse processo de atendimento. A gente tem que ter em mente que esse diagnóstico ele tem que ser o mais completo possível, abarcar o maior número de áreas possíveis, porque assim como as crianças se desenvolvem de uma forma integral, então o aspecto cognitivo da linguagem, motor, emocional estão interligados durante o desenvolvimento, não é diferente para o desenvolvimento de uma criança autista. Então a gente tem que fazer um levantamento de diversas áreas do desenvolvimento
tanto para fazer a identificação de onde estão os prejuízos, quanto para ver se ela atende aos critérios diagnósticos. Frequentemente, o TEA está associado também a outras comorbidades, assim como a gente viu lá atrás, alguns slides atrás, sobre a deficiência intelectual, existem outras comorbidades que podem estar associadas ao autismo, e quando a gente faz o diagnóstico, precisa estar atentos, a gente tem que estar atento se estamos falando só de um transtorno do espectro autista ou de uma comorbidade, tem algum outro transtorno associado. Então, por exemplo, quando os critérios tanto para o transtorno déficit de atenção e hiperatividade quanto para o TEA são preenchidos, ambos os diagnósticos devem ser registrados. Então, temos casos de crianças que são diagnosticadas tanto com TEA quanto com o TDAH. Transtornos do desenvolvimento da coordenação, transtornos de ansiedade, transtorno estrutural da linguagem, deficiência intelectual, transtorno depressivo, transtornos mentais e outros diagnósticos de comorbidades podem estar associados. Então, não apenas a deficiência intelectual e o TDAH, como esses outros transtornos, inclusive de ordem emocional, como ansiedade e depressão, podem acabar sendo registrado como uma comorbidade ao TEA. Dificuldades específicas de aprendizagem também são comumente encontradas, assim como algumas condições médicas ou genéticas, tais como epilepsia, distúrbio do sono e constipação. Isso mostra como o diagnóstico de transtorno do espectro autista tem que ser muito bem realizado, muito bem estruturado e que todas as áreas possíveis devem ser levantadas e investigadas, porque nós podemos encontrar outras doenças associadas. A gente tem que ter a percepção do que é uma condição, do que é outra condição. Então, nós podemos achar epilepsia, distúrbio do sono, ansiedade, depressão, associadas ao transtorno do espectro autista, e é preciso ter bem evidenciado quando se tem uma comorbidade ou quando um diagnóstico é mais adequado e o outro não se encaixa. Temos também o transtorno alimentar restritivo e evitativo, que é uma característica que se apresenta com bastante frequência, no qual as preferências alimentares da criança podem ser extremas e pode acabar prejudicando bastante o desenvolvimento nutricional e físico dessa criança. Então, crianças que têm restrição alimentar, seletividade alimentar, elas não comem determinado tipo de textura, elas não conseguem se alimentar com alimentos, provar alimentos diferentes, e isso acaba afetando todas as outras áreas do desenvolvimento, porque se essa criança não consegue se alimentar de uma forma adequada, isso vai afetar no seu desenvolvimento físico, no cognitivo, no motor e assim por diante. Então, tudo isso é preciso ser levado em consideração quando a gente está fazendo um diagnóstico do transtorno do espectro autista. Então, é muita coisa que a gente vai levar em consideração. E aí, preconiza-se a avaliação multiprofissional. Então, como a gente já conversou aqui, desde a primeira aula, a gente está falando sobre essas diferentes disciplinas. E, geralmente, as equipes contam com fono, psicólogo, pedagogo, algumas contam com fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, assistente social também pode fazer parte da equipe, psiquiatra, neurologista e pediatra. O que vemos mais é a procura das famílias por centros de atendimento que já possuam a equipe multiprofissional, que já atuem com atendimento interdisciplinar, porque fica até mais fácil, mais viável para essas famílias do que eles irem procurando em consultórios diferentes profissionais que atuem sozinhos. E porque a comunicação entre a equipe vai ser muito importante para o traço do diagnóstico, até para a definição dos instrumentos que serão utilizados. E aí, possibilita que essa ampla gama de sintomas sejam avaliados e mensurados, considerando as necessidades e potencialidades de cada indivíduo. Com esse diálogo, com essa equipe interdisciplinar, é possível que a gente que se olhe para essa criança de uma forma muito mais ampla e muito mais abrangente, olhando cada aspecto e interrelacionando entre si. Porque se for em um consultório e eu aplicar apenas testes
testes da área da psicologia, apenas testes comportamentais ou cognitivos, mas não misturar as habilidades da linguagem, as habilidades motoras, eu não vou ter um quadro completo dessa criança. E é preciso que a gente faça esse levantamento completo sobre a criança. Então, como eu falei, serviços interdisciplinares ou transdisciplinares têm uma diferença aí, mas basicamente em ambos a ideia é que a gente tenha uma equipe que pelo menos se conversa, que pelo menos compartilha essas informações, vai compartilhar esses resultados, vai ter uma discussão em equipe para chegar na produção do relatório desse diagnóstico. E ao final de cada avaliação, se faz o estudo de caso, que é onde acontece essa conversa na equipe multiprofissional para discutir os aspectos relevantes da avaliação e formular o relatório com a impressão diagnóstica da equipe. Então, não só falar, é uma criança que é autista, tá? Mas pontuar o que foi identificado, tanto quantitativamente, dependendo do instrumento do teste que for utilizado, mas também qualitativamente. Então, descrever onde estão os prejuízos, o que foi identificado que agiu como critério diagnóstico, como que foi o desempenho dessa criança na avaliação clínica e nos testes, nos inventários realizados. E aí, os instrumentos de avaliação também são uma parte muito importante da avaliação do TEA. Então, eles são úteis para a padronização da avaliação. Esses instrumentos, quanto mais estruturados, melhor serão os resultados, mais fidedignos serão, porque você pode aplicar, outro profissional pode aplicar, os resultados precisam ser parecidos, já que é um instrumento validado e estruturado, e você pode utilizar ele para fazer o acompanhamento, então aplicar num determinado período de tempo para ir fazendo rastreio, acompanhamento de como que está sendo o desempenho dessa criança. Eles guiam o processo para o raciocínio clínico e auxiliam na sistematização e comportamento dos achados inerentes em cada especialidade. Então, eles vão ajudar também a estruturar o relatório, tanto para que a equipe, para que outras pessoas, outros profissionais que atendam essa criança possam saber o que foi encontrado, quanto para a família. E aí, promover um diagnóstico diferencial também se faz de grande importância, assim como a gente vem falando, porque ele evita conclusões equivocadas e refina a possibilidade de um direcionamento individualizado e planejado de acordo com as peculiaridades de cada caso. Então, podemos sugerir a intervenção mais adequada para essa criança, de acordo com um diagnóstico que levou em consideração os aspectos específicos dessa criança. E aí, vamos falar um pouco de alguns instrumentos que podem ser utilizados para fazer o diagnóstico de crianças autistas. A primeira, alguns vão ser mais comuns, mais conhecidos, outros vão ser mais específicos de determinada disciplina, então mais específicos da área da fono, mais específicos da área da TO, mas todos eles podem ser utilizados, alguns são mais frequentemente utilizados do que outros. Então, a primeira é a escala M-Chat, que é um instrumento de rastreio para o transtorno do espectro autista aplicado em crianças de 18 a 24 meses. Um ponto muito importante é sempre ficar atento em qual que é o objetivo do instrumento que vocês estão utilizando e qual que é a faixa etária para qual esse instrumento é adequado, porque alguns instrumentos são para crianças maiores, então você não vai conseguir aplicar com crianças com menos de 2 anos. Outros são para crianças pequenas, então, por exemplo, esse é até 24 meses e você pode ter dificuldade para aplicar para uma criança de 9, 10 anos, ainda mais dependendo do desenvolvimento cognitivo. E aí pode ser aplicada por pais e cuidadores, com o objetivo de identificar precocemente os sinais indicativos pelo TEA. Ele tem 23 questões objetivas de sim ou não. Então, não é necessário você ter uma formação, você ter um curso para aplicar M-Chat, porque ele pode ser aplicado, inclusive, pelos pais e cuidadores. Inventário de comportamentos autísticos, ou então conhecido como ABC, também vai rastrear sintomas de TEA em crianças a partir dos 3 anos. Temos o ATA,
que é a escala de avaliação de traços autísticos, que é um protocolo de triagem de fácil aplicabilidade que pode ser utilizado por qualquer profissional em caso de suspeita de TEA, indicado para crianças a partir de 2 anos. Também é um instrumento padronizado e que se fundamenta na observação. Então, você vai observar a criança e preencher o instrumento. Temos o CARS, que também é um pouco mais conhecido. Ele contém 15 itens, é uma escala, contém 15 itens que vão auxiliar no diagnóstico e identificação de crianças autistas. Sua aplicação também é super rápida, qualquer profissional pode aplicar e é indicada para qualquer criança com mais de 2 anos de idade. Temos aqui a escala de desenvolvimento infantil, o Denver 2, e aqui Denver 2 é diferente do modelo Denver de intervenção precoce. Só para já deixar isso evidente, a gente está falando de 2 instrumentos diferentes. Esse aqui é uma escala de rastreio, né, de triagem, que vai verificar atraso no desenvolvimento infantil. Ele não é especificamente para diagnóstico de transtorno do espectro autista. Ele vai avaliar se tem atraso no desenvolvimento. E é para crianças com até 6 anos de idade. Tem como objetivo a triagem de crianças com problemas do desenvolvimento e vai avaliar diversos aspectos, então pessoal, social, motor adaptativo, linguagem, motor grosso, alteração, que são alterações presentes no TEA, por isso que a gente pode utilizar ele como uma ferramenta para ajudar a embasar o nosso relatório, o nosso diagnóstico. Essa escala eu gosto bastante, ela são 2 folhas, mas tem todo o livro de aplicação, tem os materiais, tem que comprar, mas ela é realmente uma folha com vários quadradinhos, você vai avaliando e preenchendo, vendo se está dentro do limite esperado, conforme mostra na folha, é bem intuitivo. Temos o IAR, que é um instrumento de avaliação para alfabetização. Ele foi planejado para ser um instrumento de auxílio para educadores, então ele é mais no âmbito pedagógico, né, de psicopedagogo, para quem atua em escola. Atuam com crianças na faixa pré-escolar e do 1º ano do ensino fundamental. O IAR e esse próximo, o TDE, eles são mais utilizados na área da psicopedagogia. Aqueles anteriores são mais gerais, esses são mais específicos da área da psicopedagogia, são mais utilizados lá. Então, o TDE, que é o teste de desempenho escolar, também é um instrumento psicométrico que vai avaliar o desempenho escolar e as capacidades fundamentais de leitura, escrita e aritmética. É uma maneira, indica de maneira abrangente quais áreas da aprendizagem escolar estão prejudicadas, quais estão preservadas. Então, ele não vai ser específico para diagnóstico do transtorno do espectro autista, mas vai ser um instrumento que pode ser utilizado em conjunto com a outra bateria de instrumentos que forem selecionados, quando principalmente estamos falando de crianças em idade escolar. Aqui temos o VISC, que já é específico da psicologia. Então, para crianças de 6 a 16 anos, e o VAIS, que é a variação para adolescentes a partir de 16 anos. São testes psicológicos para avaliação da inteligência de crianças e adultos. Então, também não é para diagnóstico de autismo especificamente, mas é um teste de avaliação de inteligência. Tem vários exercícios, várias tarefas que a criança ou adulto tem que realizar, e aí é avaliado o desenvolvimento cognitivo. Então, vai buscar saber da linguagem, da praxia, da percepção, da atenção, da memória e das funções executivas. Temos também o Figuras Complexas de Ray, que é um teste de cópia e reprodução de memória de figuras geométricas. É bem utilizado, ele é mais utilizado em avaliações neuropsicológicas para crianças a partir de 4 anos, com o objetivo de avaliar as funções neuropsicológicas de percepção visual, memória imediata não verbal. E aí o objetivo dele é verificar como o sujeito aprende os dados perceptivos que são apresentados e se foi conservado pela memória. Esses
do slide anterior, principalmente o VISC e o Figuras Complexas de Ray, são mais utilizados em avaliações neuropsicológicas, como eu falei, então é algo mais específico dentro da área da psicologia. Para se fazer uma avaliação neuropsicológica é preciso ter uma especialização nessa área, é diferente de fazer uma avaliação psicológica, então uma aplicação de teste na psicologia, sendo que é mais especializado, mais específico e uma visão mais abrangente dessa pessoa. Aqui nós temos o protocolo de observação comportamental, o PROC, que é mais da área da fono, então avaliação de linguagem e aspectos cognitivos infantis, avalia de crianças pequenas, então de 0 a 4 anos, quanto o desenvolvimento das habilidades comunicativas e cognitivas por meio da observação. Ele vai ajudar na detecção de crianças com problemas e alterações no desenvolvimento da linguagem, mesmo antes do aparecimento formal da oralidade. É mais utilizado aqui por fono, pela área da fono. Outro que também é utilizado pela área da fono é o ABFW. Quem trabalha em equipe multidisciplinar ou já teve contato com uma equipe multidisciplinar já pode ter ouvido falar sobre o ABFW. E é um teste que vai avaliar o vocabulário expressivo, ou seja, o que essa criança consegue falar, as habilidades fonológicas e pragmáticas, indicado para crianças de 2 a 12 anos. Aqui a gente já vai para uma área mais para fisioterapia, para quem trabalha mais com o aspecto do desenvolvimento motor. É o PED, é um instrumento de avaliação aplicado em crianças a partir dos 6 meses até os 7 anos e meio de idade. Até agora é um dos instrumentos que pega as criancinhas mais novas. E ele tem o objetivo de fornecer uma descrição do desempenho funcional da criança, documentando as mudanças em 3 áreas: autocuidado, mobilidade e função social. Também vai dizer o quão independente essa criança é ou se precisa da ajuda de cuidadores, bem como se utiliza de alguma modificação no ambiente para facilitar seu desempenho. Então ele vai pegar muito habilidades de autocuidado, de atividades de vida diária. Outro que também é para a área do desenvolvimento motor é o Peabody, que é composto por 6 subtestes que avaliam as habilidades motoras grossas e finas de criança de 0 a 5 anos de idade. O ADOS é um protocolo de observação do comportamento com um roteiro em 8 tarefas que são apresentadas pelo examinador para contemplar, além da comunicação e da interação social, aspectos motores do comportamento. E a Alberta, que é uma escala motora também dessa área da fisioterapia, que é um instrumento de observação que vai ajudar a avaliar na evolução do desenvolvimento de recém-nascidos. Esse é para crianças bem pequenininhas mesmo, recém-nascidos, a termo e pré-termo, a partir de 38 semanas de idade gestacional até 18 meses. Então, esse já é voltado para crianças que muitas vezes nasceram prematuras e vai ser para uma avaliação do desenvolvimento motor. Tem também na área da TO a escala de atividades de vida diária, então a escala de AVD, o teste, a avaliação de integração sensorial, e aí para avaliar a integração sensorial tem esses testes sugeridos, mas isso é muito da área da terapia ocupacional. Elas fazem uma formação especializada para fazer tanto a avaliação quanto a intervenção em integração sensorial. E além de todos esses instrumentos, que podem ser o que vocês esbarrem, apliquem ou conheçam ao longo do caminho, quando forem atuar com essa área, temos ainda esses aqui. O IDAD é um instrumento relativamente novo, também é para rastreio. Ele pode ser aplicado, preenchido junto com os pais, e é um instrumento para que pega crianças pequenas, então de poucos meses, até crianças, se não me engano, de 6 anos de idade. Tem a escala Bayley. A Bayley é um instrumento que é um pouco mais caro, mas ele também é bem completo para avaliação do desenvolvimento.
O ProTEA, que é um instrumento específico para o diagnóstico de autismo, ele é qualitativo, então você preenche por meio da observação, você tem sessões estruturadas, são 3 sessões estruturadas, em que você vai observar alguns aspectos específicos do comportamento e da interação dessa criança para poder fazer o diagnóstico. E o que eu falei anteriormente, que é o modelo Denver de intervenção precoce, ele é mais utilizado para criar um programa de intervenção baseado no modelo, na versão naturalista, digamos assim, da análise do comportamento, no aba naturalista. Então, esse aqui também tem um curso específico sobre esse modelo, tem cursos específicos, tem o livro específico da abordagem, e aí nós temos os critérios de avaliação e identificação para estruturar um programa de intervenção. Ressalta-se, então, a importância da detecção precoce dos sinais do TEA. Como a gente viu, existem estudos que mostram que a partir dos 18 meses já pode ser consolidado um bom diagnóstico, mas o quanto antes, sendo 1, 2 anos de idade, até esse período dos 3 anos, o quanto antes a detecção precoce dos sinais e um diagnóstico adequado de TEA para se iniciar uma intervenção, melhor o prognóstico em termos de desenvolvimento para essa criança. E aí, embora seja comum os pais perceberem as alterações do desenvolvimento dos seus filhos antes dos 24 meses, muitas vezes eles demoram para procurar por ajuda especializada, e isso indica que a gente precisa estar preparados para fazer essa identificação, para orientar essa família, seja em qual contexto a gente já se deparar com essa criança. Muitas vezes eles não possuem a informação de que pode ser um atraso do desenvolvimento, ou muitas vezes eles estão com aquela ideia muito difundida socialmente de que cada criança tem seu tempo, então a gente tem que esperar. Cada criança vai se desenvolver em um ritmo diferente, mas existe aí muitos estudos que ajudaram a perceber quais são as habilidades necessárias em um período de tempo para que a gente consiga estar atento a esses sinais que indiquem um atraso no desenvolvimento e busquemos por intervenção. Então, é importante que todos os profissionais aí que trabalhem com crianças, então profissionais da atenção básica, pais, professores, cuidadores, tenham noção, tenham consciência do seu papel fundamental na identificação dos sinais do transtorno do espectro autista para poder encaminhar essa família, encaminhar essa criança para uma avaliação e para uma intervenção. A ideia não é que a gente colocar numa questão pejorativa de que o TEA é ruim, então a gente tem que descobrir logo para eliminar. Não é isso. Mas quanto antes a gente começar a intervenção, quanto mais precoce for a intervenção, maior vai ser o prognóstico para adaptação e para o desenvolvimento dessa criança, porque ela vai estar sendo estimulada e as suas habilidades vão estar sendo estimuladas. Por isso que é importante da gente se dedicar tanto para um diagnóstico adequado e para disseminação de uma informação concreta e correta com relação ao TEA. Bom, essa foi a aula de hoje, aguardo vocês na próxima.